Agora vamos ler Daniel 11, versos 40 em diante. E no fim do tempo, está falando dos nossos dias, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte. Ou seja, no tempo do fim, existiria um crescimento absurdo do islamismo, representado pelo rei do sul. Mas não venceria. Por quê? Porque aqui diz que o rei do sul lutaria com o rei do norte, o papado, e o rei do norte o acometerá com carros. A vitória pertence ao papado. Não é o islamismo que dominará o mundo, e sim o romanismo papal. É isso que a profecia está dizendo aqui no verso 40. Vou ler de novo. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará. As palavras usadas no verso 40 demonstram um sucesso, uma vitória avassaladora do papado no tempo do fim. Todos se submeterão a ele, exatamente como está em Apocalipse capítulo 13, verso 8. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que o papado terá esta vitória avassaladora agora no tempo do fim. Vamos ler Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos vão adorar a besta que subiu do mar, o papado. Queridos, não há nenhum poder na terra que se opõe ao domínio papal. E todas as igrejas e todas as religiões se submeterão a ele. E agora o verso 41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Quando lemos aqui no verso 41, que o papado entrará também na terra gloriosa. Na palavra de Deus, terra gloriosa é uma referência a Israel, a Jerusalém. Queridos, a profecia está dizendo claramente que o papado terá domínio sobre Israel. Agora, no tempo do fim, Jerusalém não será dominada por Israel, nem pelos palestinos, e sim pelo papado. É isso que está sendo dito aqui. Ele entrará na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. A posse da cidade de Jerusalém sempre foi um sonho papal. Os jesuítas não descansarão enquanto não colocarem Jerusalém nas mãos do Papa. Tudo indica que, por ocasião do decreto dominical, o controle da cidade de Jerusalém estará nas mãos do Vaticano. Se você entender esta expressão, e entrará também na terra gloriosa, de forma literal, se refere então ao domínio papal sobre Jerusalém e o Estado de Israel. Porém, se você entender esta expressão, a terra gloriosa, de forma simbólica, se referindo ao povo de Deus, à igreja remanescente de Deus, então, queridos, infelizmente teremos que chegar à conclusão de alguns comentaristas, de que agora no tempo do fim, o Vaticano também se introduziria e se infiltraria na igreja de Deus. E que a igreja de Deus estaria comprometida com Roma, assim como foi na primeira vinda de Cristo, quando Anás e Caifás estavam mais comprometidos com Roma do que com o povo de Deus, assim também agora no tempo do fim. A profecia está mencionando que o rei do norte, o papado, se intrometerá, se infiltrará na terra gloriosa, tanto no sentido literal, Jerusalém, Israel, como também no sentido simbólico, a igreja de Deus. Eu não fico feliz com esta possibilidade, mas é isto que a profecia está nos falando. A profecia está dizendo que o papado, o rei do norte, terá um certo grau de sucesso também dentro da igreja remanescente. É triste pensar assim, mas é isso que está acontecendo. Existe dentro da igreja de Deus alguns líderes que estão enamorados do papado, visitam o Vaticano, assim como a maioria dos líderes evangélicos americanos. Eles usarão sua influência dentro da igreja para desviar os ataques feitos contra o papado e desviar o foco da profecia. Eles desviam o foco da profecia de Daniel 7:25, eles desviam o foco da profecia de Apocalipse 13, anulando todos os argumentos que mostram que o papado é o chifre pequeno de Daniel 7:25 e que o papado é a besta que subiu do mar de Apocalipse 13. E você pode estar perguntando, mas pastor, seria isso verdade? É isso que diz o livro O Grande Conflito.
Eu vou ler para você o que está no livro Grande Conflito, página 608. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Está falando daqueles que são membros da igreja remanescente. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. O que é isso que Deus revelou para sua serva? Sim, que existiria dentro da igreja remanescente muitas pessoas comprometidas com Roma, homens de talentos e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade para enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. O Grande Conflito, página 608. E ainda no livro Testemunhas para a Igreja, volume 5, na página 81, diz assim: muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Este processo de aproximação do Vaticano, este processo ecumênico que está levando todo mundo para Roma, isto é chamado por Deus de retrocesso. A serva de Deus escreveu em 1894, na revista Signs of Times, no dia 19 de fevereiro de 1894, ela disse: é um retrocesso da igreja diminuir a distância que nos separa do papado. Mas, queridos, existe um paradoxo aqui no verso 41. Vou ler de novo. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Este é o paradoxo. Por quê? Ao mesmo tempo em que muitos que estão na igreja remanescente se aproximam do papado e se submetem ao papado, ao mesmo tempo outros que eram inimigos do povo de Deus. Porque nós sabemos que Edom é um outro nome usado para os descendentes de Esaú. E também aqui no verso 41 fala de Moabe e Amon, que são filhos de Ló. Edom, Moabe e Amon, embora fossem parentes dos israelitas, eram ao mesmo tempo inimigos de Israel. Considerando que aqui a profecia está falando que as primícias dos filhos de Amon, Edom e Moabe se unirão aos fiéis remanescentes guardadores do sábado bíblico e abraçarão a Jesus como Salvador, de acordo com a profecia de Isaías 11, versos 11 a 16, Edom, Moabe e Amon tornar-se-ão obedientes a Deus nos últimos dias. Os palestinos se declaram descendentes de Esaú, isto é, são edomitas, e muitos deles serão salvos. O paradoxo aqui no verso 41 é que muitos daqueles que são membros da igreja remanescente estão correndo para o Vaticano, comprometendo-se com Roma. Outros que eram inimigos do povo de Deus, mencionados aqui como Edom, Moabe e Amon, eles escapam das mãos do papado e se convertem.